Olá, estudante! Hoje vamos aprender sobre a disciplina Sistemas Operacionais. Você já imaginou quais foram os primeiros sistemas operacionais? Como os sistemas operacionais evoluíram ao longo do tempo? Então fique aqui comigo, feche todos os seus materiais e fique ligadinho nessa aula. Bora lá! Um sistema operacional, então, é um software que vai gerenciar os recursos de hardware e software de um computador. Ele vai ser o responsável ali por garantir que todos os programas e aplicativos sejam executados corretamente e de forma ali eficiente. Então, o sistema operacional, ele é um software, então, que vai atuar como intermediário entre o hardware de um computador e os programas de aplicação. É ele que vai fornecer para os usuários interagirem com o hardware e garantir que os recursos dos sistemas funcionem. Então, o sistema ele vai fornecer uma interface entre o usuário e o computador, permitindo que o usuário vá interagir com esse computador de maneira fácil e intuitiva. Então, a gente vai ter o kernel, né, que vai ser um núcleo ali do sistema operacional, que vai ser responsável por estar gerenciando os recursos de hardware e fornecer os serviços essenciais. A interface do usuário, que vai facilitar essa interação entre os usuários e os sistemas operacional, podendo ser, então, esse meio da interface gráfica e da linha de comando. O hardware abstrato, que vai ser, então, o sistema operacional que vai abstrair ali os detalhes específicos do hardware e oferecendo, então, essa camada de abstração que permite essa portabilidade de aplicativos. E gestão de recurso, que são os sistemas operacionais que vão gerenciar recursos como processadores, memória, dispositivos de armazenamento e periféricos. Então, o sistema operacional é um conjunto, então, de rotina pelo processador de forma semelhante aos programas. E a sua função é controlar o funcionamento de um computador, gerenciando ali essa utilização, compartilhamento dos seus recursos, como processadores, memórias, dispositivos de entrada e saída. Ele também é responsável pela gestão de processos, gestão de memória, gestão de arquivos e diretórios, gestão de usuário, interface do usuário, segurança e controle de acesso, comunicação e sistema de arquivos. Os sistemas operacionais ele vai ter duas funções, que vai ser facilitar o acesso e os recursos recursos do sistema, organizar o compartilhamento de recursos de forma a garantir ali a sua proteção. Então, ele que vai ser responsável por estar ali gerenciando entre o hardware e o software. Então, aqui a gente tem uma interação entre o usuário e o hardware, sendo essa facilitada através de uma interface que é o sistema operacional, que ele vai desempenhar um papel central na operação de computadores, dispositivo, fornecendo essa base para a explicação de aplicativos e utilização eficiente do hardware, e a sua função é essencial para a estabilidade, segurança e usabilidade dos sistemas operacionais. O sistema operacional também é responsável por gerenciar os recursos das máquinas, mesmo sendo processados concorrentes, como vários usuários compartilham uma mesma impressora, um usuário usando em seu computador um editor de texto, a internet e uma calculadora, esse pode acontecer simultaneamente porque o sistema está gerenciando os recursos de processamento e armazenamento de forma ali apropriada. Então, quando a gente usa o mouse, a impressora, é o sistema operacional que vai fazer esse compartilhamento das funções e vai ser responsável por isso. Se a gente analisar as funções do sistema, eles vão trabalhar em camadas para realizar as tarefas. Então, seja, os usuários vão interagir com as aplicações, que vão interagir com o sistema operacional, que vai se comunicar com os dispositivos de hardware. Aqui a gente tem um modelo de comunicação em camada que o sistema operacional ele pode exercer, que é aplicações, o kernel, o microkernel e o hardware.
E a gente tem o chamado de sistema e os serviços de microkernel. A gente tem as aplicações, os utilitários, sistema operacional, a linguagem de máquina, microprogramação e circuitos elétricos. Para que os comandos possam ser executados pelas máquinas que só processam informações em linguagem binária, que é o 0 e 1, todos os comandos, ações e operações exercidas podem ser codificados para que a máquina, então, ali possa processar e exibir o resultado. O programa do sistema operacional, ele é responsável por essa tarefa, que é o interpretador de comandos. Então, a gente sabe que a máquina é a linguagem binária, 0 e 1. Então, o sistema operacional é responsável por essa comunicação. Assim que o usuário, então, ele vai iniciar uma sessão de trabalho, esse interpretador, ele recebe os comandos, faz a chamada do sistema, sendo o núcleo do sistema chamado de kernel. O kernel, então, ele é composto por um processador, uma memória, sistema de arquivo e também responsável pela gerência de dispositivos de entrada e saída. Ele é um núcleo do sistema operacional, responsável ali por gerenciar recursos de hardware e fornecer serviços essenciais. As responsabilidades do sistema operacional é gerenciar os recursos, ou seja, ele conceder e negar os acessos aos recursos de hardware que são solicitados pelas aplicações, prover serviços que vai facilitar a realização das tarefas, ser interface entre a aplicação e o software. E as áreas pelas quais os sistemas operacionais são responsáveis, os processos, as memórias, os dispositivos de entrada e saída, sistema de arquivos, segurança, redes e interface com o usuário. Então, é o sistema operacional que vai ser responsável por todos esses itens que são a memória, o dispositivo no nosso computador. Principais serviços, então, dos sistemas operacionais. A gente tem os meios, que é um programa que seja carregado em memória e executada. O sistema de arquivos que vai permitir criar, ler, escrever, executar arquivos. A interface de acesso aos periféricos, a impressora, o scanner, a câmera, o pendrive. Mecanismos de monitoração de recursos, que é capaz de identificar possíveis gargalos no sistema, e os meios para armazenar, manter o estado do sistema. Então, o sistema operacional, ele vai fazer essa gestão de processos, que é controlar a execução dos processos, garantindo que diferentes tarefas sejam executadas de maneira eficiente, vai fazer a gestão de memória, que é a alocação e liberação de espaço de memórias, ali otimizando o uso, então, de recursos, vai fazer a gestão de arquivos e diretórios, que ele vai fazer essa organização e esse controle de arquivos e diretórios do sistema de armazenamento. Então, toda a parte de diretório, ele que vai fazer esse gerenciamento, gestão de dispositivo de entrada e saída, tudo que entra e que sai no computador, né? Essa comunicação entre o sistema e os dispositivos de entrada, como o teclado, o mouse, uma impressora. Vai fazer essa interface também com o usuário, que é esse funcionamento, uma interface intuitiva com o sistema operacional. Vai fazer a comunicação entre os processos, facilitar essa comunicação e compartilhamento entre os processos e execução. E também sobre o sistema de arquivos, essa organização lógica dos dados no armazenamento, incluindo estruturas, diretórios, gerenciamentos e permissões. Alguns tipos de sistemas operacionais, que são o sistema operacional de servidores, sistema operacionais portátil e sistemas operacionais embarcados. Então, aqui a gente vê alguns tipos de sistemas operacionais. Os embarcados, então, a gente fala em hardware. Quando a gente fala em hardware, a gente precisa fazer um sistema embarcado ali, dentro do módulo. Sistema operacionais de servidores, então a gente tem um sistema operacional próprio para servidores. Então, quando a gente fala em sistemas operacionais de computadores pessoais, então a gente tem o nosso computador e temos o sistema operacional ali no nosso computador também. E sistemas operacionais portáteis, no celular a gente tem o sistema operacional dentro do nosso celular. E o de embarcados,
a gente pode dar como exemplo um rastreamento de veículos, que a gente tem sistemas embarcados ali na própria máquina, ou mesmo no próprio módulo, na própria placa. Então, existem vários tipos de sistemas operacionais. E aí a gente entra nos principais serviços dos sistemas operacionais. Por exemplo, numa gestão de erros. Então, a gente tem que tomar um cuidado nesse tratamento de erros, exceções que pode ocorrer durante as execuções de programas, um tempo de compartilhamento, multiprogramação. Então, a gente tem que permite que vários programas sejam executados ali simultaneamente, compartilhando esse tempo ali de processador, controle de concorrência, então vai garantir que esse processo ali, então, concorrentes não cause inconsistência nos dados e acessem recursos compartilhados, serviços de rede, que vai oferecer todo o suporte ali para a comunicação em rede, permitindo essa interação entre diversas ou diferentes sistemas, agendamento de processo, que a gente vai determinar essa ordem entre os processos que são executados, otimizando esse desempenho de sistemas, backups e recuperações. Então, toda a parte que vai implementar essas estratégias para backup de dados, recuperação em caso de falhas. Então, a gente tem ali um backup de recuperação, né? Quando a gente perde essa parte aí, der algum problema no servidor, a gente pode ir lá, fazer um backup, fazer uma restauração daquele backup. Atualização e manutenção vai facilitar toda essa aplicação de atualizações de sistema, manutenção, sem interrupção ali, no caso dos serviços, e monitoramento de sistema, que vai fornecer informações sobre o desempenho do sistema, permitindo a identificação de possíveis problemas. Então, o sistema operacional, ele vai ser essa interface entre o hardware e o software. Ele vai ter um núcleo, que é o kernel, que é o responsável por gerenciar os recursos e fornecer serviços essenciais. Vai ter essa interface com o usuário, que vai facilitar essa interação entre os usuários e o sistema operacional por meio dessa interface gráfica e linhas de comando. Então, ele é responsável por isso. Ele vai ter os detalhes ali específicos de hardware, oferecendo então essa camada de abstração que vai permitir essa portabilidade de aplicativos entre diferentes máquinas. Então, a gente tem o sistema operacional num servidor, numa máquina, num sistema de celular e também nos sistemas embarcados. Ele vai ter os recursos, né, que são como processadores, memórias, dispositivos de armazenamentos e periféricos que vão garantir esse uso eficiente ali e qualitativo. Então, o sistema operacional, ele vai ser o responsável. Se hoje a gente não tivesse ele, como que seria a nossa vida? Como que os programadores teriam que fazer? Então, ele é um facilitador. Ele faz toda essa gestão de processo, gestão de memória, gestão de arquivos e dispositivos, gestão de dispositivos de entrada e saída, gestão de controle de acesso, gestão de comunicação entre os processos e gestão de sistema de arquivos. Ele é responsável por organizar essa lógica de dados no armazenamento, incluindo toda essa estrutura de diretórios e gerenciamento de permissões, porque se a gente não tivesse ele, os programadores teriam que desenvolver em determinadas máquinas diferentes. Então, dentro do nosso computador, a gente tem o Linux, a gente tem o Unix, tem o Mac OS, temos o Linux, que são sistemas operacionais responsáveis por cada dispositivo. Então, a gente aprendeu hoje que os sistemas operacionais são essenciais para que o gerenciamento, desenvolvimento, né, papel na operação dos computadores e dispositivos, sempre fornecendo ali uma base para a execução de aplicações, utilizando eficiente recursos de hardware, e a sua função e serviços são essenciais para que haja estabilidade, segurança e usabilidade dos sistemas de computadores.